O Senhor julga. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Joel, hoje encerrando Joel capítulo 3. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser edificadas, abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. O motivo pelo qual nós indicamos então essa Bíblia, porque é o desejo do nosso coração que você venha ler a Bíblia toda em um ano. E essa Bíblia, ela vai facilitar a sua leitura anual. O terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. Então você pode ver aí os dias, horários e temas dos estudos na descrição desse estudo ali no YouTube, nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram. Você vai acessar ali a agenda da semana, que fica fixado então ali na nossa página do Instagram. E depois desses pedidos, vamos então para o texto de hoje, Joel capítulo 3, encerrando então o estudo de Joel, do versículo 14 até o versículo 17, que diz: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, no meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Então, esse trecho agora, essa conclusão aqui do livro de Joel, é então a respeito do dia do Senhor. Mas aqui em Joel, a gente precisa lembrar, como foi falado no estudo de ontem, no capítulo 2, que esse dia do Senhor, ele aconteceu então ali em Atos capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, né? Então falamos ali de Pedro repetindo as palavras do profeta Joel, mas que também esse dia do Senhor, do juízo do Senhor, tem a ver também com a segunda vinda de Cristo. Então o dia do Senhor é a primeira vez, então, a primeira vinda de Jesus, e também o dia do Senhor tem a ver com a segunda vinda de Jesus. E isso nos leva, então, a entender esse período, né, que fica entre a primeira e a segunda vinda, que são os dias que nós temos vivido. Mas o João Batista, né, que ele veio antes ali de Jesus, ele já falava um pouco a respeito então de como seria, né, o dia de Jesus ali nos dias de João Batista. Ali a gente vai poder, daqui a pouquinho eu vou me referir ali então a Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas por ora é necessário então que a gente venha entender algumas falas aqui que acontecem, né, aqui no capítulo 3. Então, quando fala aqui no versículo 14 que multidões no vale da decisão, esse vale da decisão, ele é falado aqui no capítulo 3, versículo 2, chamado de o vale de Josafá. Josafá, que significa o Senhor julga. Então, quando
ele fala aqui, quando o profeta fala então aqui no versículo 14 agora, do capítulo 3 também, ele está falando a respeito desse dia que vai ser dada a decisão, a sentença desse julgamento do Senhor. Então que as multidões irão se voltar ali. Ele fala novamente, ele usa, né, essas expressões então escatológicas aqui no versículo 15, que fala: o sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Então são dias terríveis, como foram esses do profeta Joel, aonde essa escuridão aconteceu por causa ali então dos gafanhotos, né? Dois momentos ali dos gafanhotos, uma que aconteceu no capítulo 1 e a do capítulo 2, que ele estava então profetizando que veria então um segundo momento, né, desse ataque aí dos gafanhotos ali em meio à lavoura, e aí então o que causaria então a fome, e por causa da fome a morte, tanto de homens como de animais. Então esse linguajar é um linguajar escatológico, e a gente precisa lembrar disso aqui. E aí fala então que o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Então aqui agora está falando a respeito de Jesus, de como que Jesus rugiu ali em Jerusalém. Se você fizer um estudo aprofundado, e o desejo do meu coração é que esses estudos venham te incitar a estudar a Bíblia de forma mais aprofundada, né? E aí então você pode adquirir alguns livros. Eu gosto muito, melhor comentário, versículo a versículo em português, o comentário então ali, a série Cultura Bíblica da editora Vida Nova, que vale a pena você adquirir, para que esses livros ali então, toda a coleção do Antigo e do Novo Testamento, são compostos ali por 45 livros que irão te ajudar então a entender melhor aí as Escrituras. São 25 livros do Antigo Testamento, 20 livros do Novo Testamento, que vale a pena você adquirir então essa série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Então, quando você vai aprofundando ali no conhecimento, ali nos evangelhos, e você vai percebendo então como que Jesus fala tanto com o povo quanto com os religiosos da época dele, os escribas, os fariseus, os saduceus, né? Nos momentos então ali que Jesus se volta para cada uma dessas pessoas, a mensagem que ele traz. Por isso, como eu citei aqui no início aqui do nosso estudo, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 11, palavras então do profeta João Batista, diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse texto é um texto de difícil compreensão, porque as pessoas entendem que esse batismo do Espírito Santo e do fogo são sinônimos, quando na verdade não são. Não são sinônimos. O texto aqui então está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai purificar as nossas obras. Então nós vamos ter, a partir do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós então temos o fruto do Espírito, não é assim? E aí então as nossas obras são mudadas, como Paulo fala ali também em Romanos 12:2, a nossa mente é transformada, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 21, antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Então nós vamos ter uma transformação. O Espírito Santo vai transformar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Mas outra coisa, então, é esse batismo com fogo, que representa juízo da parte de Deus. Então,
ele vem contra as obras más que as pessoas praticarem. Então quem tem o Espírito Santo vai ter então vai ter purificada a sua mente e com isso as suas obras, então vai ter transformado a mente e as atitudes, e o fogo é o que vai consumir, então é o juízo da parte de Deus. Então, o que a gente percebe aqui, voltando para Joel, é que ele está falando lá no versículo 16 a respeito desse rugido de Jesus, que é esse batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Esse rugir dele vai fazer com que os seus se aproximem e os que não são seus se afastem dele com tremor, porque é isso o que ele vai falar aqui. Então, lá no versículo 16, ele fala: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, e a terra e os céus tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então ele está trazendo exatamente essa mensagem que nós acabamos de ler ali, palavras de João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 11. E por fim ele termina falando que então vocês saberão, versículo 17, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o teu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. E aí eu preciso lembrar aqui, então, que aqui em Joel está falando a respeito, então, né, de Sião, que também é Jerusalém, então, que está falando para o povo de Deus. E Pedro vai falar lá na sua primeira carta que nós somos, então, um sacerdócio real, nação santa, somos eleitos do Senhor. Então trata todos nós como faz Pedro, usa ali então uma analogia de nação santa, que nós somos a nação santa. Então é uma palavra para nós cristãos aqui. Quando nós lemos aqui o profeta Joel, nós percebemos então essa palavra de esperança para o povo de Deus. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos transforma, é Jesus que nos apresenta diante do Pai, como está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 22. É Jesus que nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então essa palavra final do profeta Joel é uma palavra de esperança para nós que aguardamos ansiosos esse grande dia, o dia do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.